Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar sobre o teste de ELISA. Bom, esse teste foi desenvolvido em 1971, então ano que vem vai fazer 50 anos, e ele tem várias aplicações médicas, né? Então, ele basicamente consegue detectar substâncias em uma amostra. Essas substâncias podem ser variadas: anticorpos, hormônios, toxinas, proteínas de patógenos, drogas, marcadores tumorais. E não só como aplicação médica direta com o paciente, mas também um teste muito utilizado em pesquisa, né? Tanto em pesquisa clínica quanto em pesquisa aplicada. Bom, esse teste ele é muito utilizado também porque ele tem uma alta sensibilidade e especificidade. E além disso, depois que foram desenvolvidos kits, isso possibilitou uma facilidade muito grande na execução desses testes. Então, é possível você fazer um ELISA caseiro, que a gente chama, então construir todos os reagentes, né, fazer todos os reagentes, fazer a placa e etc. Mas hoje é possível também adquirir os kits em que já vem tudo pronto para você realizar. E isso facilitou muito e contribuiu para a expansão do uso dessa técnica. Bom, então vamos entender o que significa esse teste ELISA. Essas letrinhas, elas vêm de Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Então, uma tradução livre seria ensaio imunoadsorvente ligado à enzima. Então, o que acontece, né? A gente vai ter, quais são os componentes necessários para esse teste? A gente vai precisar de enzima, né? E sempre que você tem uma enzima, você vai precisar de um substrato. A gente vai ver como que isso daqui esse sistema, né, é utilizado na técnica. Como ele é imuno, ele vai também precisar de uma ligação anticorpo-antígeno, é isso que se refere ao imuno. E, como todo bom ensaio, ele vai precisar de alguma forma de detecção no final. Então, a gente vai ver como que esses três componentes estão presentes em todos os tipos de ELISA, quais são os tipos de ELISA e como que eles funcionam. Bom, o ELISA mais simples que existe é o ELISA direto. Então, como que acontece esse teste? Normalmente são utilizadas plaquinhas de 96 poços, que talvez vocês já tenham visto em laboratório. E aí, em cada um desses pocinhos, nessa parte inferior do poço, é aderido, né, alguma substância. Então, dependendo do tipo de ELISA, vai ser um tipo de substância diferente. No caso do ELISA direto, você vai aderir aqui à própria amostra que você está testando. Então, por exemplo, você pegou o soro de um paciente, essa placa ela tem um tratamento especial para que esse fundo dela esteja apto a aderir coisas. Então, você vai colocar a amostra do paciente diretamente naquele poço. A amostra vai se ligar aqui. Então, no soro do paciente, por exemplo, vai ter um monte de coisa. Vai ter um monte de anticorpo, mas vai ter também outras proteínas, vai ter também a própria, sei lá, se tiver algum parasita ali, né? Se tiver, pode se ligar ali, enfim, várias coisas podem se ligar aqui nessa placa. Depois disso, você vai lavar para que tudo que não grudou saia e utilizar, então, um anticorpo, né? Que a gente viu que vai ter essa questão do anticorpo vai estar presente no ELISA. No caso, então, do ELISA direto, um anticorpo que reconheça aquela proteína específica que você está procurando na sua amostra. Então, sei lá, um hormônio, pode ser um anticorpo, enfim, essa bolinha verde pode ser qualquer coisa. Esse anticorpo tem que reconhecer essa coisa e esse anticorpo ele vai ser conjugado com uma enzima. Para que essa enzima? Para o segundo passo, para o terceiro passo, quer dizer, o terceiro passo vai ser, no caso, você adicionar um substrato dessa enzima. Então, essa enzima vai conseguir clivar esse substrato e produzir alguma coisa. Ou uma espécie reativa de oxigênio que pode alterar a cor daquele meio, né, daquela solução que está ali, para você poder visualizar, por exemplo. Ou pode ser alguma ativação de alguma fluorescência, pode ser várias coisas diferentes. Então, o que é importante entender aqui? Que nesse ELISA direto, que é o mais simples de todos, a gente tem todos aqueles componentes que eu mencionei antes. Então, veja, tem um anticorpo, né, que faz esse reconhecimento, tem uma enzima e um substrato, e um método de detecção que vai ser possível graças ao funcionamento dessa enzima. Então, aqui seria um ELISA direto. Então, no ELISA direto, a gente tem a amostra sendo diretamente adsorvida na placa. Bom, agora vamos passar para o ELISA indireto. Lembram que no ELISA direto era a nossa amostra que era diretamente colocada aqui e ela que era adsorvida na placa, né?
Então, no caso do ELISA indireto, essa placa já vem pronta. Então, você compra a placa onde vai estar absorvido nela o antígeno, por exemplo, que vai ser reconhecido pelo nosso alvo que está na nossa amostra. Então, por exemplo, você está procurando um anticorpo anti-dengue. Então, nessa placa vão vir aderidos aqui proteínas do vírus da dengue. E aí, então, o nosso primeiro passo vai ser colocar a nossa amostra aqui. A nossa amostra, se tiver anticorpos anti-dengue, os anticorpos vão se aderir aqui na plaquinha, né, que contém ali os antígenos da dengue, do vírus da dengue. E aí a gente vai lavar, retirar todo o excesso, tudo no nosso soro que não pregou ali. E aí a gente vai para a próxima etapa, que é adicionar um anticorpo conjugado a uma enzima, e aí no caso é um anticorpo que reconhece o nosso anticorpo, que é o que a gente quer ver. Então vejam que tem uma etapa a mais, por isso é chamado de ELISA indireto. Qual que é o que sempre tem que ter no ELISA? Um anticorpo conjugado a uma enzima. Então, no caso aqui, esse anticorpo que a gente está adicionando depois, que vai reconhecer o nosso alvo, esse anticorpo verdinho, ele é conjugado a uma enzima. E aí, depois, a etapa final é adicionar um substrato que vai, né, ser cortado pela nossa enzima específica e assim gerar um sinal que vai permitir com que a gente leia o nosso teste. Então, esse é o ELISA indireto. Quais são as vantagens desse ELISA indireto? Ele tem uma maior especificidade, porque ele vai detectar o antígeno realmente que interessa, porque pensa que aqui na nossa amostra, né, a gente vai já dar uma limpada maior quando a gente já, na nossa placa, não tem a possibilidade que qualquer coisa se ligue. Então, esse reconhecimento ele vai se dar num ambiente mais limpo, digamos assim. Então, isso possibilita uma maior especificidade e uma maior sensibilidade. Por quê? Porque, na verdade, esses anticorpos aqui, eles são, esses anticorpos conjugados, eles podem se ligar em vários sítios aqui no nosso anticorpo-alvo. Então, com um anticorpo só alvo, você vai ter vários anticorpos conjugados se ligando a ele, e isso vai ampliar o sinal. No caso do ELISA direto, isso não seria possível, porque lembra que o anticorpo, esse anticorpo aqui que reconhece o alvo, ele já tem o conjugado? Então, aqui a gente tem também uma capacidade de amplificar o sinal, então a gente tem uma detecção de antígenos mesmo em níveis mais baixos. Além disso, esse anticorpo aqui conjugado, né, que a gente tem que comprar, ele, por exemplo, ele pode ser um anticorpo anti-IgG. Então, ele pode reconhecer qualquer tipo de anticorpo que vem aqui. Então, o que a gente só precisa variar é a nossa plaquinha. Se a gente tiver uma plaquinha onde tem aderido aqui antígenos do vírus da dengue, por exemplo, e aí a gente colocar a nossa amostra, a gente vai usar aqui um anticorpo anti-IgG que vai identificar os IgGs anti-dengue. Se a gente trocar e utilizar uma plaquinha que tem antígenos aqui, por exemplo, de Zika, do vírus da Zika, a gente pode utilizar esse mesmo anticorpo aqui conjugado, porque afinal de contas ele reconhece anti-IgG. E quem vai selecionar o IgG que ficou na plaquinha vai ser essa parte aqui inicial do processo. Então você ainda consegue, digamos assim, reutilizar esse conjugado, se for o caso. Então o ELISA indireto tem essas vantagens. Qual a desvantagem? Ele pode ser, né, ele vai durar um pouco mais, então você tem mais etapas, né, na duração que vai levar a um protocolo experimental um pouquinho maior. Agora, o ELISA sanduíche. O ELISA sanduíche, então, né, como o nome diz, vocês vão ver, a gente vai ter a formação aqui de um sanduíche. Então, a gente tem na base da plaquinha, já vem aderido um anticorpo ante alguma coisa, né, que é a coisa que você quer identificar. E, então, a gente tem essa plaquinha, a gente adiciona a nossa amostra aqui, adicionou a amostra aqui, a amostra vai se aderir aqui. Então, vamos supor, por exemplo, a gente está fazendo um teste de ELISA para saber quais são os níveis de interleucina 6 que aquele paciente está apresentando. Então, a gente teria aqui uma plaquinha com anticorpo anti-IL6, e aí a gente adiciona o nosso soro aqui. Se tiver IL6 no sangue daquele paciente, vai se ligar aqui a esse anticorpo. E aí a gente lava para tirar o excesso e faz a segunda etapa, que é adicionar um outro anticorpo anti-L6, e dessa vez vai ser um anticorpo conjugado.
Então, percebam que isso aqui vai aumentar mais ainda, né, a especificidade, e você vai ter a questão da amplificação, né, também vai acontecer, a amplificação do sinal, e a gente vai ter, então, um sanduíche no final, e por isso chama ELISA sanduíche. Então, a diferença para o anterior é que no anterior, aqui no fundo da plaquinha, você teria adicionado um antígeno, quando o que você quer identificar é um anticorpo, e aqui no ELISA sanduíche, o que você quer identificar é uma outra proteína, né? E aí você então vai ter adicionado já na plaquinha que você comprou um anticorpo, certo? Bom, então vamos entender melhor essa parte do enzima, né? No teste de ELISA. Para que serve ter uma enzima nesse teste? Bom, então, o que vai acontecer, como eu já mencionei antes, a enzima vai auxiliar a gente no processo de leitura desse teste. Então, imagine aqui, né, que a gente está ali no final de um ensaio de ELISA, a gente tem, então, um anticorpo que veio aderido na placa, aqui é a nossa coisa-alvo que a gente quer ver, por exemplo, será que tem, como são os níveis de interleucina 6 na amostra desse paciente? Então, aqui a gente quer verificar interleucina 6, e aí a gente vai ter um anticorpo de novo que reconhece essa interleucina 6, sendo que esse anticorpo é conjugado a uma enzima. Então, lembra que toda enzima ela é específica para algum tipo de substrato? Então, podem ser utilizadas diversas enzimas. O importante é que a enzima que esteja conjugada naquele seu anticorpo seja equivalente ao substrato que você vai utilizar. Então, como eu falei, a gente pode fazer aqueles kits de ELISA, desculpa, a gente pode fazer os ELISAs caseiros, mas então a gente vai ter que se atentar para isso. Agora, se você comprar um kit de ELISA, obviamente que já vai vir o substrato específico para a enzima daquele conjugado. Então, o que vai acontecer? Eu vou dar um exemplo aqui, que é um dos mais comuns, que é a enzima utilizada sendo a peroxidase. E qual é o substrato da peroxidase? Peróxido de hidrogênio. Então, o que acontece? Na etapa final, quando você adiciona o substrato, você vai adicionar o substrato dessa enzima, que é o peróxido de hidrogênio, mais um cromógeno. No caso, um cromógeno muito utilizado é TMB. Então, o que vai acontecer? O TMB, quando ele é oxidado, ele fica numa cor azul, quando ele é oxidado de forma parcial, e quando ele é oxidado na forma finalizada, ele vira uma substância de coloração amarela. Então, como vocês podem ver aqui nesse gráfico. Então, a gente tem o TMB, né? Quando você tem, por exemplo, a adição de peróxido, né, que é quebrado em duas hidroxilas, você tem a oxidação dessa substância, gerando, então, a coloração azul, e a finalização desse processo é a geração dessa coloração amarela. Então, a gente vai ver isso no passo a passo que eu vou mostrar para vocês do ELISA, mas o que eu queria que vocês entendessem aqui é que essa parte da enzima, ela é fundamental para que a gente consiga detectar o nosso sinal ao fim das contas. Então, proporcionalmente, a gente vai ter, quanto mais enzima, né, a gente vai ter mais sinal, então mais formação dessa substância final amarela. E quanto mais enzima, significa que mais alvo nosso tinha naquela amostra. Então, imaginem que se a gente tiver pouco IL-6, por exemplo, aqui nesse exemplo que a gente estava dando, você não vai ter esse roxinho. Então, quando você jogar aqui essa substância, esse conjugado que é anti-IL-6, ele não vai conseguir se ligar nesse anticorpo, né? Que esse anticorpo não é IL-6, ele é anti-IL-6. Então, se você não tiver o IL-6 aqui, essa enzima vai ser jogada fora naqueles processos de lavagem que a gente faz. Então, você não vai ter sinal no fim das contas. Então, essa é a grande vantagem do ELISA, que você tem uma proporcionalidade entre o sinal do final e o tanto daquele alvo que existe na sua amostra. Então, é assim que funciona a ideia, o racional por trás do ELISA, e a gente vai ver um passo a passo direitinho de como é feito. E no fim das contas, o que precisa acontecer é a leitura do ELISA. Então, quando a gente tiver a placa já naquela condição final amarela, né, que é necessário que seja feita uma etapa de adição de solução de parada, que eu vou falar mais na frente. Quando você tem essa placa amarela, vejam que aqui, né, por exemplo, a gente não consegue identificar qual está mais amarelo, qual posto está mais amarelo que o outro. Então, a gente precisa, às vezes a gente consegue ver a olho nu a diferença, mas às vezes não. Então, a gente precisa transformar essas cores em números, né?
E o equipamento que faz isso é o espectrofotômetro. Então, ele vai medir a intensidade colorimétrica de cada pocinho. E com esses números aqui, a gente vai conseguir fazer a análise do final, que eu vou mostrar para vocês também como é que a gente faz. Bom, além disso, antes de passar para o passo a passo, que vai facilitar a compreensão de vocês, queria falar um pouquinho sobre as gerações de ELISA. Então, a primeira geração de ELISA, ela é formada por aquela opção de utilizar, né, um ELISA indireto, que você adiciona aqui o antígeno para aquele anticorpo que você quer detectar. Então, por exemplo, a gente quer detectar, ver se esse paciente teve contato com o vírus da dengue. Então, será que esse paciente tem anticorpos antivírus da dengue? Então, o que era feito aqui? Fazia-se uma cultura de vírus da dengue, pegava-se esses vírus e aderia esse vírus à plaquinha. Então, percebam que é o próprio vírus inteiro, ou poderia até ser partes do vírus, mas um monte de pedacinhos do vírus eram adicionados na plaquinha, e aí você fazia o seu ELISA. Então, percebam que aqui você vai ter, não necessariamente exatamente aqueles antígenos que a gente sabe que são os alvos dos anticorpos produzidos, que a gente chama de antígenos imunodominantes, né? Então, o que acontece? Essa primeira etapa, essa primeira geração de ELISA, ela é um pouco menos sensível, porque, na verdade, o que acontece aqui é que você tem que ter um número suficiente aqui na sua plaquinha desses antígenos específicos que são reconhecidos pelos anticorpos específicos. Então, fica um pouquinho diluído, digamos assim. Então, pensaram, como que a gente pode melhorar isso? E daí surgiu a segunda geração de ELISA, que, na verdade, é o mesmo processo, né, no sentido de que é um ELISA indireto também, só que ao invés de fazer uma plaquinha em que estejam aderidos aqui todas as proteínas do vírus, são utilizadas apenas as proteínas do vírus que a gente já sabe que são imunodominantes. Então, aquelas proteínas para as quais o nosso corpo produz anticorpos. Então, essa segunda geração, ela é formada, é utilizado nela os antígenos imunodominantes recombinantes. Por que recombinantes? O que é feito, na verdade, é que a produção dessas proteínas é feita em bactéria, normalmente, ou pode ser em células de mamífero também. Mas o ponto é que você não cresce mais o vírus e utiliza o próprio vírus. Você faz uma produção dessas proteínas que a gente já sabe que são as imunodominantes, e são essas proteínas que são aderidas aqui na placa para a gente fazer esse teste igualzinho. Então, dessa forma, a diferença entre a primeira e a segunda geração, você tem um ganho bem importante de sensibilidade no seu teste, e você tem o quê? Você tem que na primeira geração os antígenos eles são obtidos da cultura do patógeno, e na segunda geração você tem os antígenos imunodominantes, então você tem um aumento da sensibilidade. Bom, agora vamos para o ELISA de terceira geração. Então, a inovação que eles conseguiram aqui foi que no mesmo poço agora é possível detectar IgG e IgM. Então, pensem que antes a gente não tinha entrado nessa diferença, mas pensem que o que era importante? Se você tivesse aqui na plaquinha um antígeno, por exemplo, proteínas do vírus HIV, e aí você tivesse um anticorpo IgG anti-HIV, ia se ligar aqui. E aí, o seu conjugado, ele seria um anticorpo anti-IgG, por exemplo, ele ia reconhecer só IgGs, certo? IgMs que tivessem porventura se ligado aqui, não iam ser reconhecidos, eles até iam ficar ligados aqui, mas como o nosso conjugado, que é onde tem a enzima, que é o que vai dar um sinal pra gente, não reconhece IgM, de nada ia adiantar aquele IgM estar ligado ali, e no final você ia ter o seu resultado específico de IgG. Isso é bom porque você vai ter um resultado específico, né? Você sabe, então, que aquele paciente tem ou não tem níveis de IgM ou IgG naquela amostra. Só que, suponha que seja um paciente que você não tem claro qual foi o momento de infecção, por exemplo. Que pode ser que ele seja positivo para IgM ou para IgG e você não sabe ainda qual dos dois. Ou então, se for num momento muito inicial da curva de IgG, por exemplo, e aí só um teste de IgG não iria identificar. Então, a vantagem do ELISA de terceira geração é que ele consegue detectar
ao mesmo tempo, no mesmo poço, na mesma amostra, o sinal de IgM e o sinal de IgG. Então, isso vai dar uma amplificada no sinal, e aí mesmo níveis que, se fosse só de um ou só de outro, que fossem muito pequenininhos e não resultassem no sinal positivo, agora vão poder ser identificados. Então, como que eles fizeram isso? Como vocês podem ver aqui, o conjugado deles não é um conjugado de enzima ligado a anticorpo, é enzima ligado a antígeno. Então, qual que é a ideia? Tanto o IgG quanto o IgM tem mais de um sítio de reconhecimento de antígeno, certo? Então, se um pedacinho do anticorpo reconhece o antígeno que está ligado na placa, o outro pedacinho está livre. Então, ele pode reconhecer um antígeno que esteja no sobrenadante, que aí, no caso, é o que eles fizeram, porque eles fazem um antígeno conjugado à enzima. Então, aqui, ao invés de você ter um anticorpo conjugado à enzima, você tem um antígeno conjugado à enzima. E assim, inespecificamente, vai ter um sinal, porque tanto o IgG quanto o IgM vão se ligar a esse conjugado. Agora, e o ELISA de quarta geração? Então, o ELISA de quarta geração ele vai ser mais abrangente ainda. Como? Então, ele vai ter na plaquinha tanto antígenos quanto anticorpos. Então, aqui no caso é HIV, né? Então, ele vai ter tanto antígenos de HIV quanto anticorpos anti-HIV. Então, isso significa que quando você colocar a amostra de soro do paciente aqui, se nessa amostra tiver tanto os antígenos do vírus, vão ser reconhecidos pelos anticorpos. E os anticorpos antivírus, tanto IgM quanto IgG, vão poder também ser reconhecidos pelos antígenos que estão ligados na plaquinha. Então, dessa forma, você consegue identificar tanto antígeno viral, quanto anticorpo IgG, quanto anticorpo IgM. Então, você aumenta muito a chance de você conseguir um sinal positivo, caso aquela pessoa tenha entrado em contato com o vírus. E, para que isso seja possível, né, então os conjugados são utilizados também uma mistura de conjugados, tanto o conjugado que é antígeno conjugado à enzima, quanto anticorpo conjugado à enzima. Então, tudo é possível de ser ligado, né, nessas duas opções de conjugados. Então, você tem um aumento maior ainda do sinal. Então, novamente, qual que é a vantagem disso? É que você consegue uma redução da janela diagnóstica, né? Então, nesse caso, você consegue identificar mesmo um paciente que ainda não começou a produzir anticorpos, porque se já tiver partícula viral suficiente naquele soro que você está examinando, você já vai conseguir ter um sinal positivo. Então, dessa forma, você diminui a janela diagnóstica e também você aumenta bastante a sua sensibilidade. Então, quando você tiver numa situação também, por exemplo, que você ainda não tem noção quando foi a possível infecção daquela pessoa, né? Então, você pode utilizar um teste desse que vai te dar um range maior nas suas probabilidades. Bom, então aqui por fim, coloquei para vocês, só para vocês terem uma ideia de quanto tempo demora, né, para a gente ter esses testes novos, uma linha do tempo aqui. Então, o primeiro ELISA para HIV foi desenvolvido em 1985 e agora a gente já tem até, eu mostrei para vocês até a quarta geração ali, que é tudo sendo identificado no mesmo pocinho. Agora já tem até a quinta. A diferença da quinta é que você consegue em pocinhos diferentes, né, você ter tanto a identificação do antígeno quanto a identificação de anticorpos. Então, assim, você consegue, além de definir que o sinal foi positivo, por que ele foi positivo, né? Então, é mais uma evolução aí, que a gente vê que foi, né, ao longo de 30 anos, a gente conseguiu evoluir bastante nos testes. Mas 30 anos também é bastante tempo, então a gente vê que essas descobertas científicas, né, elas são coisas que demoram muito tempo, por isso é tão impressionante tudo que a gente está vendo agora com a Covid, imagina, né, em menos de um ano a gente já tem um monte de ELISA, etc. Então, são avanços assim, muito significativos mesmo. Bom, então eu vou concluir aqui essa parte para o vídeo não ficar muito grande, com essa introdução, né, explicação mais teórica sobre ELISA. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês a parte do passo a passo do ELISA, como que a gente analisa os dados também.